Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Com certeza você já ouviu falar da história da esposa de Ló, que se transformou em uma estátua de sal. Livro do Gênesis, capítulo 29, versículo 26. Mas a sua esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Muitos comentaristas bíblicos debatem a questão de qual seria o real pano de fundo desta história, no sentido de tirar uma lição aplicada. Qual seria o sentido original de falar acerca da esposa de Ló, que olhando para trás, olhando para a destruição de Sodoma e Gomorra, teria se tornado uma estátua de sal? O que nós sabemos como realidade geográfica daquelas localidades, as localidades que são pertencentes ao entorno da costa sul do Mar Morto, é que ela tem uma presença salina de até 25% em alguns territórios ou em algumas faixas territoriais. Será que esta história tenta explicar a presença de sal na desolada costa sul do Mar Morto? E será que teríamos ainda subjacente a esta história um tipo de mito de fuga? Ou um tipo de mito de fuga de um submundo? Nós sabemos muito bem que diversas histórias bíblicas foram escritas no período pós-exílio. Elas não necessariamente tiveram uma raiz histórica no momento em que estes supostos personagens estariam vivos e vivenciando estas histórias e alguém as estivesse registrando. Quando Ló e sua família deixaram Sodoma, os anjos disseram-lhes para não olharem para trás, pois se olhassem, seriam consumidos pela destruição. Uma personagem anônima, a esposa de Ló, olhou para trás, e o resultado de ser consumada pela destruição é o fato já mencionado, em que ela se transforma em uma estátua de sal. O fato é que esta região no entorno da costa sul do Mar Morto era uma importante comunidade mineira de sal, e não nos deveria surpreender que as lendas evoluíssem a partir dos fenômenos invulgares de grandes depósitos de sal no interior. A história da esposa de Ló é um desses contos, mas a própria história básica poderia ter se originado de uma ideia mítica diferente, semelhante ao mito grego de Orfeu e Eurídice. No mito grego, Orfeu pediu permissão para tirar sua amada falecida do submundo. Ele foi autorizado a fazê-lo com a condição de não olhar para trás, para sua amante, até que eles chegassem à superfície. Mas ele não conseguiu controlar o desejo de vê-la e se virou enquanto subiam. Ela desapareceu e voltou para o submundo. Entrar e testar o submundo, buscar favores nele, é um tema mitológico comum no Oriente Próximo. Um exemplo é a história suméria da descida de Inanna. Os antigos gregos tinham muitas destas lendas, incluindo as descidas de Odisseu, Hércules e Orfeu. Mas será que poderíamos correlacionar os textos do livro do Gênesis que dizem respeito às questões
regiões de Sodoma e Gomorra, ou os textos do Pentateuco que vão abordar em parte estes temas, poderíamos correlacionar esta região com um tipo de submundo, um tipo de local de amargura e sofrimento, um tipo de local de punição? A perversa cidade de Sodoma e Gomorra era uma substituta da terra dos mortos e no final da história, todos ali estão mortos. Mas há alguma evidência bíblica adicional de que Sodoma originalmente significava o submundo? Quando a aliança dos reis da Mesopotâmia atacaram Sodoma e estabeleceram lá uma fortaleza, eles então saíram e conquistaram vários outros grupos, entre os quais, preste atenção, feriram os Refaíns em Asterotes, Carnaim, e os Zuzim de An, ou Ran, ou Han, e os Emins em Shavé Kiriataim. Gênesis, capítulo 14, versículo 5. Acompanhe o raciocínio, preste atenção. Refaim, Zuzim e Emins são nomes de grupos de gigantes. Embora geralmente sejam considerados grupos diferentes, às vezes são considerados o mesmo. Por exemplo, em Deuteronômio 2:11, os Emins e Refaíns são equiparados e o texto os coloca em Moabe. Preste atenção. Em diversas Bíblias haverá a tradução do termo Refaim para gigante. Deuteronômio 2:20 diz que os amonitas chamavam os Zanzumim, uma variação de Zuzim, de Refaim. Refaim tem um segundo significado. Além de gigantes, também significa sombra dos mortos ou fantasmas em alguns textos. Visto que os territórios associados a Ló, Moabe e Amon eram habitados por uma, entre aspas, variedade de Refaim. Os habitantes eram gigantes mitológicos ou sombra dos mortos. Vemos isso claramente na literatura ugarítica, em que há especificamente o texto dos Refaíns. Portanto, a Bíblia descreve esta cidade perversa como estando numa terra habitada por uma variedade de Refaíns, porque Sodoma originalmente poderia ter, no mito inscricional original, o significado de um tipo de submundo ou região baixa ou região inferior, que era habitada pela sombra dos mortos ou os fantasmas, os espíritos dos mortos. Mais tarde, quando os editores bíblicos compilaram as histórias sobre Ló, eles esqueceram que Sodoma representava um tipo de região de submundo e confundiram o significado dos Refaíns, sombra dos mortos, com o significado de gigantes. O que é mais curioso ainda é que alguns arqueólogos e pesquisadores bíblicos alegam encontrarem pedras de enxofre também na região que seria até então a Sodoma bíblica. Na história incompleta que temos, a fuga de Ló e sua família de Sodoma descreve uma possível tentativa de Ló de trazer sua esposa de volta dos mortos, trazer a sua esposa de volta à existência. Vemos até então que há uma coisa estranha na história subsequente, que é a forma como as filhas de Ló irão engravidar. Tal como na história de Orfeu, o acordo incluía uma proibição de olhar para trás, olhar para o submundo, olhar para a luxúria, olhar para o prazer, olhar para os pecados mundanos. E quando a sua esposa viola os termos do acordo, não podia sair mais com seu esposo, ficando presa àquela realidade, ficando presa materialmente àquele lugar salino, tornando-se parte dele, tornando-se parte daquela região, parte daquele submundo mitológico, tornando-se uma estátua de sal. E aí, meus amigos, já tinham ouvido esta abordagem da história de Ló, nesta nova perspectiva, em comparação a outros mitos? Espero que já tenham sim, e possam agregar muita coisa aos nossos comentários. Caso também não tenham ainda conhecido essa história e esta seja a primeira vez, coloque aqui nos comentários também. Deixe também a sua sugestão de vídeo, para que nós possamos fazer aqui no canal. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal
canal Verdades Ocultas da Bíblia, que o verdadeiro Deus, o Deus de Epimênides, o Deus desconhecido de Hermes de Tote, abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, para de se revirar na cadeira. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of